igreja. Graça e paz a todos, amém? Que bom, ficou para mim a responsabilidade, o privilégio e a honra de falar no último momento da nossa conferência missionária. E é um prazer, porque hoje é um dia que nós separamos para orarmos e para pensarmos na igreja perseguida. And it's a pleasure because today we've separated a time of prayer, a time of thinking about the persecuted church. Nós no Brasil temos ainda plena liberdade de pregação do In Evangelho. Brazil, we still have plenty of freedom to preach the gospel. Mas isso não é assim em muitas partes do mundo. But in many parts of the world, it's not like this. E por isso nós separamos esse dia, mas não só nesse dia, So we have separated today, but not only today, onde nós então, juntos como igreja, oramos para que Deus proteja esses irmãos que where we estão together as na a igreja church, we can perseguida. pray and ask the Lord to protect our brothers that are persecuted. E é isso que eu quero convidar você a fazer nesta hora. And that's what I want to invite you to do today. Onde você está, com os olhos fechados, Wherever you are right now, with your eyes closed, para que você não se desconcentre, so that you don't lose concentration. que você invista aí alguns minutos, alguns segundos, I aliás, want you to invest a couple seconds pensando nesses irmãos thinking about these brothers que estão no Oriente Médio, that are in the Middle East, na in África Africa, e que passam por perseguição. who are persecuted. Crentes como eu e você, Christians like you and I, que têm morrido who have died por causa do Evangelho. because of the gospel. Leve o seu pensamento ao Senhor Elevate your thoughts to the Lord e fale com Ele nesta hora. and talk to Him now. Pai de amor, eu quero te agradecer Father of love, I want to thank you pela liberdade que nós temos no Brasil e for nos the Estados freedom Unidos, that we have here in Brazil and the United States, de com as portas abertas, with open doors. pregar e falar do teu amor, do teu Evangelho. We're able to talk and proclaim about your gospel. Ajuda-nos, ó Deus, Help us, Lord, a aproveitarmos essa oportunidade que to temos take this opportunity that we have e sermos missionários por excelência, and let us be missionaries by excellence. a sermos crentes comprometidos Committed Christians, com a pregação do teu Evangelho, committed to the preaching of the gospel, com um viver parecido com o de Cristo Jesus. living more like Jesus Christ. Queremos pedir também, ó Deus, We also want to ask you, Lord, pelos nossos irmãos for our brothers que vivem em países onde o Evangelho não pode ser who pregado, live in countries where the gospel cannot be preached, que o Senhor os proteja, that you may protect them, que o Senhor os fortaleça, strengthen them. que o Senhor dê a eles o teu Espírito Santo, May you give them your Holy Spirit para que eles com intrepidez so that they can possam pregar o teu Evangelho. preach your gospel. Cuida deles, ó Deus. Take care of them. Leva-os Take them a serem parecidos com Cristo Jesus. so that they can be more like you. Fala nesta hora, Pai, Speak right now, Father, aos nossos corações to our hearts e nos desafia and challenge us para a obra missionária. to the missionary work. Em nome de Jesus, In the name amém. of Jesus. Amen. Amém. Amen. Conferência missionária. Mission conference. Me lembro das conferências que nós tínhamos ali no seminário Palavra da It Vida. reminds me of all the conferences that we used to have at the seminary Word of Life. Era sempre um tempo bom, It was always a good time, um tempo de sermos a desafiados. time that we were challenged. E em cada conferência missionária, And in each missionary conference, no final dela, at the end of it, havia um desafio. there was a challenge. E em cada desafio, And in every challenge,
eu estava indo para algum canto do país. I was going somewhere in the country. Porque a conferência era tão boa, Because the conference was so good, ela nos desafiava tanto, it challenged us so much que você ficava empolgado that you got excited. e queria ir para aquele canto fazer And missões. you wanted to go there to do missions. Mas missões But missions, é uma obra de ação. it's a work of action. Não se faz missões You cannot do missions sem ter ações, sem ter uma without atitude. actions, without having an attitude. Não se faz missões só no pensamento. You can't do missions in your thoughts. Você pode até sonhar com missões. You may even dream about missions. Você pode até um dia colocar num papel que quer fazer missões. You may even write and put on a paper that you want to do missions. Mas se você não tomar a ação de orar, But if you do not take the action to pray, de se preparar prepare, e então ir, and then go, missões não saem apenas da sua cabeça. then missions will not leave your head. Precisamos praticar a ação de fazer We missões. need to practice the action of doing missions. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Let me ask you something here, Quantos, real quickly. quantos aqui nesse auditório são ligados à área do esporte? Trabalham com esporte? How many here Levanta a mão. are related to sports? Levanta a somehow? mão. Raise your hand. Levanta a mão mais, pode levantar. Raise your hand really Ok. high. Quantos aqui gostam de esporte? How many like Levanta a mão. sports Pratica esporte amador. or practice sports in some way? Ok, olha quanta gente, Look pode how many abaixar. people. You can put it down. Por que eu pergunto isso? Why do I ask this? Como nós ouvimos ontem à noite, Like we've heard last night, pregado pelo Rick, preached by Rick. esportes é uma excelente ferramenta de evangelização e missões. Sports is an excellent. It's a great tool for evangelism. E você não precisa ser um profissional do esporte. And you don't have to be a professional in sports. Yes. Scene. Você pode ser assim como eu. You can be just like me. Que gosto de esportes. I love sports. E procuro então através do esporte And I look for something through sports gerar relacionamentos e ter contato com pessoas to create relationships, to get to know people, para assim demonstrar o amor de Deus a so that I'm elas. able to show God's love to them. Pensando nisso, As we think about this, de que missões é uma ação, that missions is an action. é algo que precisa ser feito. It's something that needs to be done. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre os verbos da obra I want to missionária. talk to you about this tonight, about the verbs of mission. Quais são os verbos que alguém que está na obra missionária What are the verbs that someone who is in missions ou quer ir para a obra or would missionária like to be involved with missions precisa conjugar? need to conjugate? Que, como já dito, Like I've said, se você ficar só pensando em fazer missões e nunca fazer coisas para fazer if missões, you're just thinking about missions but you do not do anything, tudo isso não passará de mero pensamento. it's just going to be thoughts. Eu quero olhar para um texto I want to look at a text em Atos, capítulo 20. in Acts chapter 20. Abra sua Bíblia. Acesse o seu smartphone ou aonde a palavra está. Use your smartphone or where your word is. Atos capítulo 20, Acts 20, ali no versículo 17, verse 17. nós temos ali o relato de Paulo, We have Paul's words, missionário como não se viu, a missionary like never seen before, que indo para Jerusalém, who on his way to Jerusalem, antes de chegar em Jerusalém, ele faz uma pausa before he got there, he stopped para conversar com os irmãos de Éfeso, to talk to the brothers in Ephesus, uma igreja que ele havia plantado, a church that he had planted, que ele havia discipulado that he had discipled, e que agora and that now uma liderança estava estabelecida a leadership was established. e ele antes de ir para Jerusalém, And before he went to Jerusalem, ele passa para se despedir desses he presbíteros. goes through those guys to say goodbye to them.
Nós estamos também numa fase de despedidas. And we're also in a stage of saying goodbyes. Nos despedimos hoje pela manhã de Tiago e This Lídia. morning we have said goodbye to Thiago and Lydia. Vamos nos despedir na quarta-feira do Chicago Eagles. And on Wednesday, we're going to say goodbye to the Eagles. E a minha oração And my prayer é que desse auditório is that from out of this auditory, saiam outras pessoas more people will come que out. nós teremos que chorar So that we cry. por estarmos nos despedindo delas, Because we will be saying goodbye. porque elas estão indo para a obra missionária. Because they're going to the missionary work. Amém? Amen? Vamos ler o texto? Let's read the text. Atos capítulo 17, capítulo 20, versículo 17. Acts chapter 20, verse 17. Acompanhe aí na sua tradução. Following your Bible. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Quando chegaram, ele lhes disse: When they arrived, he said to them, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com You vocês, know how I lived the whole time I was with you. desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. From the first day I came into the province of Asia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com I lágrimas, served the Lord with great humility and with tears, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, You know I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. but have taught you publicly and from house to house. Testifiquei tanto a judeus quanto a gregos I have declared to both Jews and Greeks que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, And now, compelled by the Spirit, estou indo para Jerusalém, I am going to Jerusalem, sem saber o que me acontecerá ali. not knowing what will happen to me there. Só sei que em todas as cidades, I only know that in every city, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. However, I consider my life worth nothing to me, Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. De testemunhar do Evangelho da graça de The Deus. task of testifying to the good news of God's grace. 3 ações, Three 3 actions, 3 verbos verbs que alguém que está na obra missionária, that someone who is in missions, que alguém que quer ir para a obra missionária, someone who would like to go into missions, ou que alguém que é discípulo de Jesus, or anybody who's a disciple of Jesus precisa conjugar. need to conjugate. Uma informação técnica antes de mais A nada. technical information before Você anything. deve ter percebido ali que os nossos slides hoje estão bilíngue. You might have noticed that our slides are in 2 languages. O meu inglês My English é by Google Tradutor. is the Father Google Translator. Então, certamente você encontrará erros ali, você que conhece a língua inglesa. So if you know English, you will see that there will be mistakes there. Isso é só para facilitar para os nossos irmãos da outra I was just trying to América. make it easier for our brothers from the Okay? US. Okay? Vamos lá? Let's do it. Primeiro verbo que nós First precisamos conjugar: That we need to conjugate. ter a aprovação. To have approval. É isso? Yes. Não? Yes? You good. Ah. Versículo 18 e 19, Paulo diz. Aham. Verse 18 and 19. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. When they arrived, he said to them, You know how I lived the whole time I was with you. Desde o primeiro dia
em que estive com vocês, em que cheguei à província da Ásia, from the first day I came into the province of Asia, servi ao Senhor com toda a humildade e I com lágrimas, served the Lord with great humility and with tears, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. O que Paulo faz aqui nada mais é que dizer, olha, What Paul does here is nothing else but to say, a minha vida no meio de vocês, my life in the midst of you, o meu testemunho no meio de my vocês, testimony in the midst of you, é a aprovação is approval daquilo que eu sou em Cristo of Jesus. what I am in Jesus Christ. A minha vida no meio de vocês, My life in the midst of o you, testemunho que eu dei, the testimony os I've given, sofrimentos que passei, the suffering I've são a had, prova are proof de que sou apóstolo de Cristo Jesus, that I am apostle of Christ, de que sou um missionário de Cristo that I am a Jesus. missionary of Jesus Christ. Eu tenho I have no meu currículo in my resume a prova da vida de vocês. the proof of your lives. Vocês ouviram do Evangelho, Paulo está dizendo, You've heard Paul saying, porque eu preguei e trabalhei ardentemente no meio de because I vocês. preached and I worked hard in the midst of you. Arduamente, sendo provado, severamente provado, com Being- lágrimas eu servi no meio de Being vocês. tested with tears, I served in the midst of you. Alguém que deseja a obra missionária Someone who desires to be in missions, precisa ser aprovado pelo serviço cristão. you needs to be approval, needs approval. Precisa ter o carimbo He dizendo, needs the stamp saying, é um servo do Senhor Jesus Cristo. this is a servant of Jesus Christ. Muitas vezes ouvimos, Many times we hear, eu quero ir para a África, I want to go to Africa. ou quero ir para o Oriente Médio. I want to go to the Middle East. E aí você pergunta, mas você está servindo aonde aqui na But then igreja you- local? But then you ask, where are you serving here in your local church? Não, você não entendeu, a pessoa diz. No, you don't get it, the person said. Eu não quero servir aqui. I don't want to serve here. O meu chamado não é para servir aqui. My calling is not to serve here. O meu chamado é para a África. It's for Africa. Ok, Okay, mas e aqui? but what about here? O que você tem feito aqui? What have you done here? Qual o carimbo que nós podemos dizer aprovado? What is the stamp that we can say approved? A quem você tem discipulado aqui? Who have you discipled here? Você tem falado de Jesus a quem aqui? Who have you talked to Jesus about to? E aí um silêncio paira no ar. And then silence is in the air. A aprovação de Paulo Paul's approval, não eram os seus currículos, it wasn't his resume. não eram os seus diplomas, It wasn't his diplomas. não era o conhecimento que ele tinha da lei It judaica, wasn't his knowledge of the Judaic law, mas era a vida que ele tinha no meio daquele povo. but it was his life that he had in the midst of that people. Os 3 anos que ele passou no meio do All povo. those 3 years that he spent with that people. No versículo 20, In verse 20, há uma expressão, há um verbo onde There's- Paulo diz, vocês sabem. there's an expression, there's a verb that Paul says, you know. Esse verbo dá a ideia This verb gives the idea de um conhecimento of a knowledge adquirido não por leu em um livro, acquired not by reading a book, não simplesmente porque ouviu falar, not only because you heard about it, mas porque experimentou, but because they experienced it. viveu junto. They lived together. Aqui no Brasil, Here in Brazil, diz que você conhece uma pessoa you know, when you know someone, depois de comer um saco de sal com ela. after eating a bag of salt with that person. Mas não é aquele saquinho que nós compramos no But it's not the supermercado. little bag that we buy at supermarkets. É um grande saco de sal. It's a big bag of salt. 30 quilos de sal. 30 kilos, 60 pounds. Ou seja, só o tempo faz você saber So quem uma only pessoa time realmente will é. help you know who someone really is. E Paulo tinha essa aprovação And Paul had this approval. de viver com essas pessoas, He had viver com lived esses with irmãos these people, with these brothers. e poder dizer, vocês sabem como eu vivi And he com was able to vocês. know, to say, you know
how we've lived. O capítulo 19 mostra o início da igreja de Éfeso. Chapter 19 talks about the beginning of Church of Ephesus. E nós podemos ver nesse capítulo alguns versos dele, And we can see in this chapter some verses. como é que era o trabalho de Paulo no meio desses irmãos. How was Paul's work in the midst of these brothers? O texto diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. And texts used to say that Paul did extraordinary miracles in the by Paul. E eu destaquei aí, o Deus fazia milagres extraordinários. And I even highlighted that God did extraordinary miracles. Porque logo em seguida o texto vai dizer, por meio de Paulo, de modo até que os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. And the text will even say that through Paul, even the sheets and blankets that Paul used were taken and put over the sick. E esses eram curados de suas doenças e seus espíritos malignos saíam And deles. these were healed of their sickness, and the evil spirits left them. A experiência de Paulo no meio daqueles irmãos de Éfeso foi poderosa. Paul's experience in the midst of those brothers from Ephesus was powerful. Paulo era um instrumento do Senhor. He was a tool for the Lord. É Deus quem fazia através de Paulo It was esses God who milagres. did through Paul to these brothers. E eu destaquei que é Deus, porque tem gente por aí And I highlighted that it is God because there are people out there colocando o poder em suas costas e dizendo, eu faço. putting power on their back, saying, I do it. Alguém que está na obra missionária precisa ter essa consciência. O que eu Someone who's in faço, missionary work needs to be aware of this. What I do, faço pelo poder de Deus que I atua em do mim. because of the power of God through me. Paulo ia além. And Paul went further. Versículo 15 do capítulo 19 diz que Chapter um 19, dia verse 15. um espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não sei quem são. One day the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about, but who are you? Esse texto diz respeito a uns indivíduos, filhos de um sacerdote, And this text talking about some people, son of a priest, que viram Paulo expulsando who demônios, saw Paul expelling demons, e na mente deles ficou assim, ok, isso deve ser fácil de fazer. and they thought, oh, this must be easy to do. E eles foram expulsar demônios. And they went there to cast out demons. E o demônio disse, olha, Jesus eu sei quem é, And the devil said, Jesus I know, Paulo eu também conheço, Paul I also know, mas vocês eu não sei quem são. but you, I don't know who you are. Alguém que está na obra missionária Someone who's in precisa ir missions em nome de Jesus, needs to go in the name of no Jesus, poder de in Deus, His power. porque senão vai ouvir isso. Because otherwise, they're going to listen to this, they're going to hear this. Quem são vocês? Who are you? Quem são vocês? Who are you? Nós vemos em nome de Jesus. We come in the name of Jesus. É preciso conjugar o verbo ter, We need to conjugate the verb ter have a aceitação. acceptance, Ter a aceitação no sentido de ter um testemunho de vida. to have acceptance in a way of a lifestyle, a testimony. Ter aceitação tendo um testemunho confirmado, aprovado por outras To pessoas. have a testimony confirmed and approved by others. Pela família, Through family, pela igreja through church, e pelos de fora. and through those around us. Para se fazer a obra missionária é preciso ter esse grau de aprovação. Do missionary work, you have to have this sort of approval. E aquela linda menininha, And that beautiful little girl com aquele dedinho apontado, with that little finger pointing, eu gosto muito dela, I like her very much. porque ela diz que aquilo ali Because he said é para that mim e é para você. is for me, but it's also for you. Aquelas prerrogativas não são somente para quem está na obra missionária. That is actually not only for those who are in missionary work. Todos os discípulos de Jesus precisam ter um bom testemunho de vida. All of the disciples of Jesus, testemunho they need a good confirmado. testimony, confirmed, Pela família, pela family, igreja, church. pelos de fora. all out there. Nós precisamos viver a vida de Cristo, meus irmãos, We need to live the life of Jesus, my brothers. para que sem palavras possamos testemunhar.
Even so that even without words we can testify. Amém? Amen? Mas não só com atitudes. But not only with actions. O segundo verbo que alguém que está na obra missionária precisa conjugar Second verb é testemunhar, is testify. é falar. Is to speak. Versículo 20 e 21 mostra isso para nós. Paulo diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que lhe fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Versículo 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Acts chapter 20, verse 20 and 21 says, "You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus." Paulo não simplesmente vivia no meio do povo. Paul wasn't just in the midst of people. Ele of the falava people. para o povo. He spoke to people. E a conversa de Paulo And his conversation não era só sobre a derrota do Corinthians. wasn't only about Corinthians losing. Go Eagles. Go Eagles. Vai Eagles. Não. No. Paulo não falava só sobre a crise financeira. Paul didn't talk about the financial crisis. Paulo não falava sobre os escândalos. He didn't only talk about scandals. A palavra de Paulo era His word was a pregação do evangelho, preaching the gospel, testificar o arrependimento, testifying regret, falar da conversão, talking about conversion, do arrependimento, regret, da fé em Jesus Cristo. coming back to faith in Jesus. É muito importante, como nós ouvimos inclusive o pastor Domingos falando hoje pela manhã It's so aqui, important. We even listened to Pastor Domingos preaching this morning. você viver For you to live out a vida de Cristo como forma de testemunho. the life of Jesus as a testimony. Mas é preciso também falar. But that's not enough. You have to talk. Você não pode ser um agente secreto do You evangelho. cannot be a secret agent for the gospel. Você precisa falar You have to talk e falar and talk quantas vezes necessárias forem. as many times as it is Falar. necessary. Talk. Porque era isso que Paulo fazia. Because this is what Paul used to do. O texto diz que Paulo, ele testemunhava a todos. The text says that Paul, he talked to everybody, Seja um grupo pequeno ou seja publicamente. whether it was a small group or in public. Uma palavra à igreja. A word to the church. Se você ainda não tem um grupo pequeno, If you do not have a small group, você precisa ter. you have to be part of one. Porque a pregação do evangelho, Because the preaching of the gospel, a comunhão dos santos, the fellowship of saints, também acontece de casa em casa. also happens from house to house. Era isso que Paulo fazia. That's what Paul used to do. Paulo usava essas oportunidades para He testemunhar, used these opportunities to testify, para dar testemunho daquilo que Deus havia feito na vida to dele. give testimony of what the Lord had done in his life. Paulo pregava o que era proveitoso, Paul used to preach that it was joyful. o que era útil. It was useful. O texto no versículo diz que Paulo testemunhava o arrependimento, Paulo testemunhava a fé em nosso Senhor Jesus The Cristo. verse says that Paul used to preach regret, faith in Jesus Christ. Nós perdemos as oportunidades We miss opportunities quando não falamos do amor de Deus às when we do pessoas. not speak of the love of God to people. Às vezes nos acovardamos. And sometimes we have fear. Eu confesso que em certa ocasião, I confess that at a certain point, na época era viajante, era representante comercial, and then in those days I used to travel a lot for work, e sempre orava de manhã pedindo: Senhor, me dê oportunidades. and I always prayed in the morning, Lord, give me opportunities. E um dia entrei na loja de uma pessoa And one day I entered a store, e havia várias imagens de santos e algumas coisas bem ruins ali and I saw a naquela lot of parede. images of saints and some evil things. E um indivíduo com uma cara muito feia. And a human, an individual with a very ugly face.
E eu entrei. And I entered. E aí, apresentando o meu produto àquele And I lojista, was talking about my product to that gentleman. o indivíduo que estava ao lado me interrompeu e disse: There was a man besides me. He interrupted us and said, "Você é crente?" "You're Christian?" Eu disse sim. I said, "Yes." E aí ele ficou em silêncio. And he was quiet. E eu perguntei: "Por quê?" And I asked, "Why?" Ele falou: "Porque você parece crente." He said, "'Cause you look like a Christian." Eu não sei se crente tem algum jeito de ser, And I don't know if a Christian has a specific way of being, mas ele achou que eu era crente. but he thought I was a Christian. O que eu quero dizer é o seguinte: What I want to say is this. naquele momento eu tinha uma oportunidade de testemunhar, At that moment, I had an opportunity to testify. mas o local, But the place, a cara feia, the ugly place, me intimidou. I was scared. E eu também fiquei em silêncio. So I was quiet too. Aquilo ficou em minha mente durante todo o dia. So that was in my mind all day long. Por que você perdeu a oportunidade? Why did you miss that opportunity? Não perca a oportunidade de testemunhar, Do not miss opportunity to testify. de dizer aquilo que é proveitoso, To talk about what is good, aquilo que é útil. what is useful. As pessoas precisam aprender o arrependimento, People need to know about precisam regret, aprender a fé em Jesus Cristo e About tão somente faith em Jesus in Cristo. Jesus Christ and only in Jesus Christ. O mundo está repleto de pessoas que diz: The world is full of people who say, eu não me arrependo de nada do que I do fiz. not regret anything I've done. Essas pessoas estão caminhando diretamente para o inferno. These people are walking straight to hell. E o seu testemunho pode tirá-las desse caminho. Your testimony can take them away from this path. O capítulo 19 Chapter mostra 19 que Paulo fazia isso. shows that Paul used to do that. Logo no versículo 1 até o versículo 5, nós vemos quando Paulo chega em Éfeso. From verse 1 to 5, we see when Paul arrives in Ephesus. E assim que ele chega, ele encontra um grupo And as soon as he arrives, he sees a group, e ele vê aquele pessoal reunido and he sees the gathering, e ele fala: vocês conhecem and he Jesus? says, "You know Jesus?" Eles dizem sim. He said, "Yes." Vocês já receberam o Espírito Santo? Have you received the Holy Eles Spirit? dizem: não sabemos quem é o He Espírito said, Santo. "I don't know who the Holy E ele Spirit então is." apresenta o Espírito Santo Then a he eles. presents the Holy Spirit to them. Paulo não chega em Éfeso Paul doesn't arrive in Ephesus, e vai procurar um hotel and he goes look for a hotel e conhecer os pontos turísticos de or Éfeso. to get to know the touristic points of Ephesus. Ele chega em Éfeso e vai testemunhar. He gets there and he testifies. Ele não perde tempo. He doesn't waste time. Durante 3 meses ele pregou nas sinagogas. For 3 months, he was preaching at the synagogues. E pregar na sinagoga era um desafio muito And grande. preaching at those places was a real challenge, Porque era dizer aos judeus: because he used to say to Jews, vocês crucificaram o Messias. "You have crucified the Messiah. Vocês mataram o Salvador do You mundo. have killed the Savior Ele of the veio e world." vocês não deram atenção a He ele. came here, he did not give him attention. Até que num determinado momento a coisa na sinagoga não ficou boa. Until at a certain point, the thing in the synagogue didn't end up well. Talvez muitos de nós, assim como eu, Maybe many of us, just like me, tá ficando difícil aqui. Acho que Deus não me quer aqui. it's getting a little too hard here. I don't think God wants me here. Vou me calar e vou embora. I'm gonna be quiet and I'm gonna leave. Paulo simplesmente muda a sua estratégia e durante 2 anos Paul changes his strategy, and for 2 years, ele prega na escola de Matirano. and he 19, capítulo 19. isso, 9 a 10. Esse nome aí eu não sei não. Tirano. 9 a 10. Tirano. É. Vou procurar aqui, vamos ver, vou descobrir agora. How do you say Tyrannus? Tyrannus. He preaches at the school of Tyrannus. 2 anos ele ensinou a palavra de Deus ali. For 2 years he taught that word Durante 2 anos ele pregou para aqueles irmãos ali. in that place. For 2 years. Se nós continuarmos lendo o capítulo 19, If we continue reading chapter 19, nós vamos ver que o tempo de Paulo naquela cidade we're going to see that Paul's time in that place, in that city, causou uma crise financeira na cidade. caused a financial crisis in the place. Muitas pessoas que se convertiam em Éfeso Many of those who gave their lives to Christ in Ephesus, trabalhavam no comércio ligado ao templo, they used to work in the business related to the temple, não o templo de Deus, o Not- templo not- da deusa Ártemis. not
God's temple, but the temple of the goddess. As pessoas faziam imagens e vendiam essas They imagens. used to make images and they used to sell them. E o sujeito se convertia. And then he came to Christ, E ele dizia, não faço mais and isso. he would say, "No, I'm not going to do this anymore. Eu entendi que só Deus deve ser I adorado. understood that only God can be worshipped." Se ele era o dono do negócio, If he was the owner of the thing, ele mudava o seu negócio. he would change his business. Se ele era funcionário, If he was an employee, ele pedia as contas e ia fazer outra he would coisa. ask, he would leave and he would do something else. Pessoas que trabalhavam com magia e com ocultismo Those people who worked with magic and dark spirits, entenderam que aquilo que eles faziam era errado. they understood that what they did was wrong. E um dia se reuniram na praça And they got together at the open space. e colocaram fogo em todos os seus In the livros. middle of the town, they burned all of their stuff. Imagina o tumulto que Paulo, o santo tumulto Can you imagine que the Paulo holy causou. crisis and riot that happened there in that moment? Paulo testemunhava. Paul testified, E ele testemunhou tanto and he testified so much, e incomodou tanto com a palavra de Deus and he spoke about the word of God so que much chegou uma hora que ele teve que ir embora. that there was a time that he had to leave. Mas ele não parou de testemunhar. But he did not stop to testify. Ele testemunhou até o fim de sua He vida. testified until the end of his life. Quando alguém decide dar testemunho, When someone decides to give testimony, quando alguém decide conjugar o verbo testemunho, when they decide to conjugate the verb testify, o verbo conversão, converter, aliás, começa a ser conjugado. I mean the verb conversion, the verb conversion starts to be conjugated. Quando você testemunha da sua fé em Jesus, When you testified about your faith in Jesus, pessoas podem entregar a vida a Jesus. people are going to give their lives to Christ. Pessoas podem entender que elas precisam se arrepender They might understand that they need to regret e ter fé em Jesus and have Cristo. faith in Jesus Christ. Alguém que está na obra missionária Someone who is in missions precisa conjugar o verbo dar. needs to conjugate the verb give. Dar testemunho da obra salvadora de Jesus Cristo. Give testimony of the saving work of Jesus. Dar testemunho de uma vida consagrada ao Senhor. Give testimony of a consecrated life for the Lord. Dar bens, talentos e tudo o que Ele lhe confiar. Give good talents and everything that God has trusted you. Mais uma vez, One more time. a linda menininha, The beautiful little girl apontando para mim e para você. pointing to me and pointing to you. Não precisa me responder. You don't have to answer me. Você que é pai, You, você que é mãe. the fathers and mothers here. Se o seu filho se levantar e dizer, If your son mãe, gets pai, up and says, "Mom, Dad, eu quero pregar no Oriente Médio. I want to preach in the Middle East," O que você diria? what are you going to say? What would you say? Qual seria a sua reação? What would be your reaction? Não me responda. Don't answer me. Deus deu o seu filho God has given you your son no meu e no seu lugar. in my place, in your place. Você é capaz de dar o seu filho Are you able to give your son para a obra missionária? for missions? Ou você deseja que ele seja um homem de sucesso, Or you just want him to be him or her to be grande successful, profissional? a great, have a great career? Quem faz missões Who does missions faz uma obra de sucesso. is successful. Não garantido em quem faz. Não garantido em quem faz, Not guaranteed on who does it, mas garantido em Jesus Cristo, but in Jesus Christ, o Senhor da obra. the Lord of the work. Terceiro e último verbo, Third and last verb que alguém que está na obra missionária precisa conjugar. that someone who's in missions needs to conjugate. Ser guiado pelo Espírito. Olha o que diz o Be versículo guided by the 22. Spirit. Versículo 22 diz: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Verse 22 says, "And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there." Paulo era alguém, e se você ler em Atos, Paul was someone, if you read in Acts, completamente conduzido pelo Espírito, completely driven by the Spirit, completamente guiado pelo Espírito. completely guided by the Spirit.
Paulo tinha uma ligação muito íntima com o Espírito Santo de Deus. Paul had a lot of intimacy with the Holy Spirit, A ponto de ele chegar e dizer, to the point that he was able to say, uma porta me foi aberta, a door was open to me, mas Deus disse que não é essa porta. but God told me it's not this one. Nesse momento da sua vida, In this moment in his life, de despedida dos irmãos de Éfeso, when he was saying goodbye to his brothers in Ephesus, ele usa uma expressão muito forte, he uses a very strong expression, guiado pelo Espírito. guided by the Spirit. Esse verbo traz a ideia de alguém que foi laçado, This verb gives the idea of someone who was tied down, de alguém que foi preso, who was arrested, de alguém que não tem opção a não ser fazer aquilo que o Espírito está someone who dizendo. doesn't have any other option but to do what the Holy Spirit was telling him to do. Passa a próxima imagem para dar a ideia para eles. Let's see Alguém- the next image. Ok? Next image. There you go. Yes. Yes, seen. Aquela ideia. That idea. Alguém que foi laçado. Someone who was tied down, Alguém que não tem como fugir. has no way to get out. Assim como alguns casais que estão apaixonados. Just like some couples that are in Foram love. laçados pelo amor. They were tied up by love, Lógico que de maneira muito mais forte. but in a very much more strong Porque way. quem laça é o Espírito Santo. Who does that? Who does this is the Holy Spirit. E Paulo diz, olha, eu estou indo porque o Espírito está me levando para And Jerusalém. Paul says, I am going because the Holy Spirit E ele is diz- taking me to Jerusalem. E ele diz, eu não sei o que me acontecerá ali. And he says, I don't know what's going to happen to me there. A única certeza que Paulo tinha, ele diz no versículo 23. The only certainty that Paul had, he says in verse 23, Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Paulo não sabia o que o esperava. Paul didn't know what was going to happen to him. Paulo estava fazendo uma viagem às cegas. He was traveling and not really knowing where to or what he was going to do. A única certeza que ele tinha The only certainty he had é que em todas as cidades was that in every city, prisões o esperavam. prisons were awaiting for him. Será que nós teríamos coragem Are we going to have the courage de sairmos daqui de Ribeirão to leave Ribeirão ou de Chicago or Chicago e ir para um lugar and go somewhere sem saber o que nos esperava lá, without knowing what awaits for us there, sabendo apenas que, ok, o que teremos lá é sofrimento, é prisão? only knowing that what we're going to have there is only sufferings, prisons? Será que nós teremos coragem de fazer isso? Are we brave enough to even to still go? Quem quer ir para a obra missionária tem que ter essa Who disposição wants to do missions has to be willing de às vezes caminhar no escuro, to walk in darkness, sabendo que knowing that Deus está no controle. God is in control. Às vezes nós que estamos no ministério temos essa Sometimes we who are in ministry, impressão. we have this impression. Não sei para onde caminhar. I don't know where to go. Tudo ao meu redor é escuridão. Everything around me is darkness. Mas eu sei But I know que Deus me guia. that God guides me. E se eu estou sendo levado pelo Espírito Santo And de if, Deus, and if I am being driven by the Holy Spirit, isso é o melhor para a minha vida. that's the best for my life. Quando decidimos há um ano atrás When we decided a year ago sairmos de São João da Boa Vista, to leave São João da Boa Vista, não dá para traduzir? can you not translate? Yeah. Yeah. Saint John of Good Sight. Ah, yes. Quando decidimos sair de lá, a única When we coisa decided to leave that place, que tínhamos certeza the only thing we were sure of é que Deus tinha colocado no nosso coração is that God has put in our hearts desejo muito grande a great desire de voltar a Ribeirão Preto. to come back to Ribeirão Preto. Não sabíamos como íamos nos sustentar. We didn't know how we're gonna be maintained. Não sabíamos aonde íamos ter um ministério. We didn't know where we're gonna have our ministry. Não sabíamos o que aconteceria. We didn't know what was gonna happen. Só sabíamos uma coisa: We only knew one thing: compelidos pelo Espírito, driven by the Spirit, laçados pelo Espírito, tied up by the Spirit, tínhamos que voltar. we had to come back. E graças a Deus estamos aqui. And praise God, we're here.
Será que você iria para um lugar sem saber o que te espera lá? Would you go to a place not really knowing what awaits for you there? Paulo faz isso por causa da proposta de vida que ele tinha. Paul does that because of the lifestyle he had. Paulo desejava cumprir a carreira que lhe fora proposta. Paul wished to fulfill the career that was proposed to him. Ele mesmo no versículo 24 diz isso. In verse 24, he himself says this. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. However, I consider my life worth nothing to me. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. De testemunhar o evangelho da graça de The Deus. task of testifying to the good news of God's grace. Paulo tinha um projeto. Paul had a project. Paulo tinha um objetivo na vida. He has a goal. He had a goal in life. Completar o propósito de Deus para a sua To vida. complete God's purpose in his life. Aonde? Where? Como? How? O que teria? What he would have there. Não importava para It didn't Paulo. matter to Paul. O que importava era cumprir a missão de Deus para What ele. mattered was to fulfill God's mission that was given to him. Não se faz obra missionária sem o Espírito Santo. You don't do missionary work without the Holy Spirit. Não se vive a vida cristã sem o Espírito You don't Santo. live Christian life without the Holy Spirit. Mas muito menos a obra missionária sem o Even Espírito less Santo. missionary. Porque é Ele quem convence o homem do pecado e da justiça. Because it is the Holy Spirit that will convince men of sin and justice. Como diz em João 16:8. Like it says in John 16:8. É Ele quem capacita, como diz em Atos It 1:8. is him, like it says in Acts 1:8, that enables. E é Ele quem chama, como diz em Atos 13, And in versículo Acts 2. 13, it says it's him who calls. Aquilo que eu e você That you and I, vamos fazer we're going to do na obra missionária, in missionary work, seja indo para um campo missionário, whether it is going to missionary fields, seja sendo um missionário na empresa que você está, being a missionary in where you work, vamos fazer porque é o Espírito Santo quem vai convencer aquelas pessoas. we are going to do it because it is the Holy Spirit who will convince those people. Vamos fazer porque é o Espírito Santo quem nos vai capacitar a fazer isso. We're going to do it because it is the Holy Spirit that will enable us to do it. Vamos fazer porque foi o Espírito Santo que nos separou e nos colocou We're naquele going to do it lugar. because it was the Holy Spirit who have separated us and put us in that place. Quem quer estar na obra missionária precisa saber conjugar o verbo ser. Those who are in missionary work need to know how to conjugate the verb to be Ser convencido pelo pecado. convinced by sin. Às vezes, infelizmente, Sometimes, unfortunately, nós encontramos alunos no seminário, we meet students in seminary estudando para ser pastor, studying to missionário, be pastors, missionaries, que ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo de que são who pecadores. still haven't been convinced by the Holy Spirit that they are sinners. Gente que ainda não entendeu que antes de falar de arrependimento, People who still didn't understand that before they can talk about regret, precisa se arrepender. they have to regret themselves. Antes de fazer a obra missionária, você precisa ser um crente em Jesus Cristo. Before you do missionary work, you have to be a Christian in Jesus Christ. É preciso ser capacitado pelo Espírito You have to Santo. be enabled by the Holy Spirit. E se você é capacitado pelo Espírito And if Santo, you're enabled by the Holy Spirit, Ele vai lhe dar as ferramentas para você fazer a obra. Ele- As ferramentas. He's going to give you the tools to do His work. Tiago, Lídia, Deus vai Lídia. capacitá-los God will enable you para trabalhar no ministério lá nos Estados Unidos. to work in the ministry in the United States, Desenvolver cada vez mais e capacitá-los cada vez mais na língua. to develop even more and more every day, even in the language. Dar oportunidades para He'll vocês. give you opportunities for you guys. É preciso ser chamado por Deus. You have to be called by God. E ser chamado por And Deus to be called by God, não é ver no céu escrito assim: vá fazer it's not missões. like seen in heaven like this, go do missions. Ser chamado para a obra missionária To be called for missions é se envolver na obra missionária, primeiramente na igreja is local. to get involved in missionary work, primarily in your local church.
é ter a aprovação e o testemunho da igreja local. is to be approved by the testimony and approved by the local church. E quando chega num determinado momento, And at a certain point, como acontece em Atos, like it happens in Acts, quando o Espírito Santo chega para a igreja de Antioquia when the Holy Spirit comes to the church at Antioch e church, diz: separa Paulo e Barnabé says, separate Paul and Barnabas para a obra que eu tenho chamado. for the work that I have called them to do. A liderança da igreja não tem o que discutir. The leadership of the church has nothing to talk about. Simplesmente envia Paulo e Barnabé. They just send them. É preciso ser guiado pelo Espírito. You have to be guided by the Holy Spirit. Muitas vezes não teremos todas as respostas para fazer a obra Times we're missionária, not going to have all the answers in missions, mas é preciso ser guiado pelo Espírito, but you have to be guided by the mesmo Spirit, sem ter as respostas. even though you might not have answers E é sometimes. preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. And you have to be full of the Holy Spirit of God. Não se faz missões sem estar cheio do Espírito Santo You de can't do Deus. missions without being full of the Holy Spirit. E mais uma vez, And one more time, a linda garotinha aparece, little girls there dizendo que isso é comigo e com saying você that também. that's for me, but that's for you too. E aí, So what? o que vamos fazer? What we're going to do about it? Eu quero concluir fazendo 3 desafios. I want to finish giving us 3 challenges. Primeiro, First, vamos todos nós let us, all of us, conjugar os 3 verbos citados aqui. conjugate all 3 verbs, all of the verbs that are here. Eles são uma prerrogativa, eles são necessários, uma necessidade básica para quem quer fazer missões. They are a basic need for those who want to be involved with missions. Mas todos nós, discípulos de Jesus, But all of us, disciples of Jesus, precisamos ter a aprovação, we have to have the approval. precisamos dar testemunhos We have to give testimony. e precisamos ser guiados pelo Espírito We Santo have de to be Deus. guided by the Holy Spirit. Segundo desafio, Second challenge, você que quer ir para o campo missionário, you who would like to go into mission field, não ouse ir para o campo sem antes conjugar esses verbos. do not dare go into the field before conjugating these verbs, Porque você vai dar trabalho no campo. because you're just going to cause trouble. Você vai gerar dificuldades no campo. You're just going to create difficulties. E você vai gerar dificuldades na igreja local. And in the local church, Para os outros que virão, for those who are coming behind you, a igreja ficará traumatizada. the church will be traumatized. Não faça isso. Don't do it. Não vá sem conjugar esses 3 Do verbos. not go without conjugating these 3 verbs. Terceiro e último desafio. And third and last challenge, Que todos nós, May- quando terminarmos a nossa carreira, may all of us, when we finish our career, possamos dizer o que está escrito aí no versículo 26 e 27. may we say what's written in verses 25 and 26 and 27. Portanto, Paulo diz: eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you, Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. for I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Quando nossa hora chegar, When our time comes, e nós não sabemos quando ela chegará, and we don't know how it's going to come, a gente possa olhar para as pessoas ao nosso redor may we look at those around us e termos a certeza and be sure de que nós falamos de Deus a elas, that we have spoken about God de que to nós them, pregamos o evangelho that para we have elas, proclaimed the gospel to them, de que nós vivemos uma vida de testemunho cristão perto that we have delas, lived a life of a great testimony around e que a them, gente possa dizer como Paulo: and may us say like Paul, eu estou inocente do sangue de vocês, I'm innocent of your blood, porque o que eu tinha que fazer, because what I had to do, eu I fiz. did. Sexta-feira, Valéria nos deixou. On Friday, Valeria has left us. Conheci Valéria por pouco tempo, I knew Valeria for a little bit, mas pelo testemunho aprovado but through her approved testimony, da igreja, the churches, eu percebi que foi uma irmã I noticed that she was a sister que conjugava esses who verbos. conjugated these verbs. E que até no último momento da sua And vida, even in her last moments, ela não teve a oportunidade de dizer isso, she didn't have the opportunity to say this, mas ela certamente poderia dizer: but certainly she was going to. estou inocente do sangue de vocês. I'm innocent of your blood. Preguei, falei, I preached, testemunhei I e vivi. testified, and I lived.
Para estar na obra missionária, to be in missions, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. you have to be guided by the Holy Spirit. Para ter uma vida de testemunho da obra to have a salvadora life of de a Jesus testimony, Cristo. saving testimony of Jesus Christ. Não há como estar na obra missionária de You outro can't jeito. be in missions any other way. E a minha oração And my prayer é que desse auditório, is that out of this auditory, jovens, young people, adolescentes, teenagers, crianças, children, homens e mulheres men and women tenham a disposição will be willing de ir para a obra missionária, to go and do missions, de fazer a obra missionária, to do missions, de se envolver com a obra to missionária, get involved with it, seja ela onde for, wherever it is, seja ela como for. how it is. Se o evangelho é pregado, If the gospel is preached, envolva-se com a obra missionária. get involved with missions. Que nós como igreja May us as a church, não tenhamos missões apenas como um momento na conferência ou uma conferência, may us not only have missions as only during conference, e não como apenas um ministério, and not only as a ministry, mas que seja o estilo de vida dessa but igreja. I pray that it will be a lifestyle of this church. Amém? Amen. Vamos orar? Let us pray. Senhor Jesus, Dear God, muito obrigado, thank you porque o Senhor foi o primeiro because you spoke first. a demonstrar o seu amor para nós. You were the first to show your love for O us. Senhor foi o primeiro a se entregar por nós. You were the first one to give yourself to O us. Senhor foi o primeiro a sair do seu trono de graça You were the first one to leave seu your trono throne de of grace, glória. of glory, e vir viver aqui semelhante à criatura and came and lived here just like us para demonstrar o seu amor. to Obrigado, show your love. Deus. Thank you, Jesus. Em nome de Jesus, In the Pai, name of Jesus, Father, levanta desse auditório I pray that you will raise from these people here Crianças. tonight, children, adolescentes, teenagers, jovens, young people, homens, mulheres, women. casais, married couples, prontos para fazer a obra ready to missionária. do missions. Que essa igreja nunca perca de visão Pray that this church will never lose the sight, a razão da existência da igreja. the reason why we exist, Reconciliar o perdido to reconcile the lost e edificar o santo, and edify the holy, para que a gente possa pregar cada vez mais o seu so that we evangelho. can preach more and more your gospel. Cuida, Deus, de cada um de nós. Take care of each one of us, Father. Abençoa-nos em tudo. Bless us in everything. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16.